Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta sexta-feira, dia 1º de abril de 2022. Sejam todos bem-vindos. Quero informar aos amigos que eu, a partir de amanhã, deixarei o YouTube e passarei a viver de renda. Eu ganhei na Mega Sena. Brincadeiras à parte, é o dia da mentira, claro. Brincadeiras à parte, não é mentira, no entanto, o que eu havia informado na quarta-feira. Eu, o primeiro a dar esta notícia aqui no Brasil, disse que hoje, sexta-feira, dia 1º, uma nova lei, uma nova ordem administrativa assinada por Vladimir Putin obrigaria os países hostis à Rússia a pagarem em rublo o petróleo e o gás natural que precisam. Pois é, a lei entrou em vigor hoje e está causando um maior alvoroço na Europa. Como eu fui o primeiro a dar esta notícia e sou um canal pequeno, muita gente disse, é mentira, professor. Teve até alguém que escreveu aqui nos comentários que eu sou uma vergonha ao jornalismo brasileiro por dizer essas coisas. Infelizmente, muita gente ainda só acredita o que sai na grande mídia. A razão pela qual não se valorizam os canais realmente sérios, porém pequenos e boicotados pela plataforma. Bem, mas enfim, vingancinhas à parte, o fato é que isso sim poderá mudar o destino econômico da Europa neste momento. Ela, atrelada ao dólar, claro, não poderá comprar gás russo se Vladimir Putin se mostrar irreversivelmente favorável ao seu próprio rublo, que tudo indica que acontecerá. Vejam o caso, por exemplo, da Áustria. A Áustria e a Alemanha são os países mais pressionados pelos Estados Unidos a não comprarem gás natural da Rússia. Só que eles precisam do gás natural da Rússia, porque o projeto globalista de transformar a matriz energética da Europa ainda não estava concluído, ou melhor, quase nem havia começado. Então, como ficariam as economias e a vida dos alemães e dos austríacos sem o gás e o petróleo russo? Pois é, eis a questão. Razão pela qual o chanceler da Áustria, o senhor Klaus Nehammer, disse ontem, quinta-feira, que seu país não apoiará uma possível proibição de importação de petróleo e gás russos em vista da forte dependência do país em relação ao fornecimento de energia russo. Essa notícia quem deu foi a agência TASS. Questionado sobre por que a Áustria não proíbe o fornecimento de energia russo, seguindo os passos de outros estados europeus, o político austríaco respondeu que o país tem uma dependência diferente de outros estados. Portanto, disse ele, há uma clara rejeição às ideias de proibir a importação de gás ou petróleo russo. É preciso saber diferenciar o que é possível do que não é possível, terminou ele dizendo, e não é possível interromper as exportações. Ponto final. Bem, ele podia ter dito simplesmente o seguinte, porque nós não podemos viver sem o gás russo. A energia solar ainda não é suficiente para suprir as nossas demandas, muito menos a energia eólica. Precisamos do gás russo. Pois é, isso mostra evidentemente que a Áustria está comprando rublos para depois receber o gás que precisa. Logo mais acontecerá com a Alemanha e os outros países que se recusarem, bem, que batam as portas de Joe Biden. Ele, quem sabe, poderá resolver a situação, não é mesmo? Pois é, pontos para Putin. Mas isso não é uma, digamos, superioridade tão grande de Putin no cenário geopolítico. É porque os líderes do Ocidente, eu tenho dito aqui, já não usam mais aquilo que costumávamos chamar de
neurônios, por exemplo. Ou então, tudo faz parte de um grande plano para fazer os europeus morrerem de frio. Só pode ser o caso. E também sofrerem as agruras de uma economia hiper, mega, ultra inflacionada, sem produtos e sem moeda, porque essas moedas, euro e dólar, tenderão a virar pó logo mais ali na frente, não é mesmo? Bem, agora uma notícia bastante preocupante. Esta sim pode abrir uma nova rodada de violência tanto na Ucrânia quanto na própria Europa Ocidental. Vejam, por exemplo, o que disse a TASS em relação a um ataque a um depósito de combustíveis na Rússia. Helicópteros ucranianos provocaram um incêndio num depósito de petróleo na região de Belgorod, dentro da Rússia. Bem, aí pode-se suspeitar, claro, de um ataque de falsa bandeira. A Ucrânia, coitada, não está conseguindo defender as suas próprias cidades. E aí levaria 2 helicópteros dentro do território russo para bombardear um depósito de combustíveis, justamente no dia em que entra em vigor este ato administrativo de Vladimir Putin de proibir a venda de petróleo em dólar ou euro? Muito estranho. Bem, mas a notícia está aí. A informação foi dada pela agência TASS, como disse, de um ataque de 2 helicópteros das Forças Armadas ucranianas que entraram em território da Rússia a baixa altitude. De acordo com os relatórios preliminares, 2 funcionários das instalações ficaram feridos. As chamas afetaram 8 reservatórios de combustíveis, cada um com um volume de 2.000 metros cúbicos, e existe o risco do fogo se espalhar para mais 8 reservatórios, dizem os serviços de emergência. Bombeiros e equipe de emergência estão trabalhando no local para controlar as chamas, etc, etc. Bem, em relação a todo esse problema que a Europa enfrentará a partir de agora por conta do gás da Rússia, pela dependência do gás russo, quem disse algo bastante interessante ontem foi Nigel Farage. Ele disse: o Ocidente provocou a Rússia deliberadamente com seus jogos de guerra na Ucrânia. Uma matéria bastante interessante, vou ler só um pedacinho aqui, porque foi uma entrevista que o britânico concedeu ao Tucker Carlson Tonight. O político britânico Nigel Farage opinou que a necessidade de expansão tornou-se um dogma para os impérios da OTAN e da União Europeia, que num ato de provocação deliberada desencadeou uma grande parte do conflito entre Rússia e Ucrânia. Ele disse: em nenhum momento aprovo o que Putin faz, ou aprovo muito do que Putin fez desde 24 de fevereiro, o que é também a nossa opinião. Mas entendo que nossos enormes erros geopolíticos causaram grande parte de tudo isso. Países como Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Austrália, disse ele, têm muito em comum, mas perderam-se completamente por não avaliarem ameaças reais. E acrescentou que, diante da ameaça de extermínio islâmico e do Partido Comunista da China, o Ocidente deveria tentar cooperar com o presidente russo em vez de dar-lhe causos belli. Bem, isso foi, durante todos os 4 anos de Trump na presidência, a política externa dos Estados Unidos. Uma boa relação com a Rússia, que tem um PIB desse tamanho perto dos Estados Unidos, mas tem um arsenal nuclear gigantesco. Trump sabia lidar com Vladimir Putin, respeitando muito de seus interesses e suas demandas.
porém sem dar-lhe também esse espaço todo para, por exemplo, colocar a Europa abaixo. E isso, claro, não aconteceria na era Trump. E é o que reconhece, pelo menos indiretamente, Nigel Farage. Ele disse também o seguinte: na longa lista de fracassos e contradições da política externa dos últimos anos, incluindo sem dúvida o bombardeio da Líbia e o desejo de armar os rebeldes na Síria, há também a provocação desnecessária contra Vladimir Putin. Só que detalhe, tudo isso ele disse em 2014. Ele foi bastante profético naquele entonces. Ele disse: o Ocidente está provocando a Rússia desnecessariamente com suas políticas expansionistas e usando a Ucrânia para seus próprios propósitos. Isso em 2014. E ele estava certo. Bem, só que agora as coisas complicaram e muito. Vejam, por exemplo, o caso dos Estados Unidos. Ele pode ver o dólar esfacelar, perder a credibilidade mundial que tinha, porque hoje até países árabes que eram amicíssimos dos Estados Unidos viram as costas para este governo. A bomba armada para detonar a Rússia caiu no colo do Deep State norte-americano. Não é por outra razão, por exemplo, que os podres da família Biden, que estavam no laptop de Hunter Biden, vieram à tona, foram autorizados ou liberados pelas agências de inteligência dos Estados Unidos. Leia-se Deep State inteligente, para que a grande mídia divulgasse e fizesse estrago na imagem do presidente norte-americano. Esta é uma matéria, por exemplo, publicada no Gateway Pundit hoje. Ela começa dizendo o seguinte: infelizmente, a grande mídia dos Estados Unidos produz mais notícias falsas hoje do que o velho Pravda. Em 2020, a mídia mainstream de notícias falsas informou que o laptop de Hunter Biden era propaganda russa. 51 altos funcionários da inteligência assinaram uma carta dizendo que o computador de Hunter Biden, as informações que tinham dentro do computador de Hunter Biden, foram plantadas pela Rússia, era tudo mentira. Joe Biden, portanto, estava sendo atacado pela Rússia para, digamos assim, ser derrotado se toda aquela sujeirada viesse à tona, e nada daquilo era verdadeiro. Fora tudo plantado pela Rússia. Bem, Joe Biden, ele próprio mentiu sobre o laptop de seu filho durante um debate, dizendo que não era nada verdadeiro, etc. e tal. Só que não, era tudo verdadeiro. Era uma mentira ridícula e qualquer pessoa com alguma curiosidade, diz o Gateway Pundit, sabia disso. Mas, é aqui que vem a questão, de repente, a grande mídia foi orientada a relatar sobre o laptop de Hunter Biden. De repente quer dizer nos últimos dias, desde que começou a crise da Ucrânia propriamente. O laptop de Hunter Biden, hoje, a grande mídia, a mídia mainstream americana, confirma que contém evidências de orgia, uso de drogas, prostituição, negócios estrangeiros, corrupção da família Biden, avisos para Hunter manter-se longe de meninos e meninas menores de idade e também o seu envolvimento direto em laboratórios ucranianos que trabalham ganhos de função em patógenos perigosíssimos. Por quê? Eis a questão. A grande mídia perseguiu muita gente. Eu, inclusive, aqui neste humilde canal, fui censurado pelo YouTube por falar. Aliás, eu fui também, nesse caso, um dos primeiros, se não o primeiro, a falar sobre o caso do laptop de Hunter Biden. Tive vídeos desmonetizados e fiquei
no vermelho, ou seja, a comunidade, diz aí o YouTube, que a comunidade via aquilo como um perigo à informação e colocaram-me lá uma tarja vermelha. Mais ou menos como se marcavam algumas pessoas durante a Segunda Guerra Mundial. Eu passei a ser um perigo para o YouTube porque dizia exatamente isso há um bom tempo atrás. O computador, o laptop de Hunter Biden prova que há uma ligação da família Biden com corrupção com a China, com a Rússia, inclusive a prefeitura de Moscou, e com a Ucrânia. Pois é, fui censurado, outras pessoas também, pessoas perderam contas no Instagram, no Facebook, por conta disso. Só que agora, de repente, do nada, a grande mídia está abrindo a boca. Ou melhor, abrindo a caixa de Pandora. Por quê? Porque, muito bem, quem sabe outra matéria possa explicar o porquê de modo bastante coerente. Outra matéria publicada em Notícias Naturais por Mike Adams, que diz o seguinte: vários dias atrás, o falso presidente Joe Biden pediu uma mudança de regime na Rússia, praticamente implorando aos generais militares russos para removerem Vladimir Putin do poder. Mas isso não aconteceu. O que está acontecendo, em vez disso, é que os generais, entre aspas, da comunidade de inteligência dos Estados Unidos estão agora movendo-se contra Joe Biden. Recebi informações no fim de semana de que as agências de 3 letras da comunidade de inteligência, são várias agências como CIA, FBI, por exemplo, chegaram à conclusão de que se não pararem a destruição acelerada por Biden, a América, todos eles ou todos nós seremos exterminados à medida em que a América entrar em colapso. Ontem, o Washington Post e a CNN tomaram medidas que confirmam tudo isso, diz o jornalista, publicando histórias bombásticas que expõem detalhes do laptop do inferno de Hunter Biden. Em essência, diz ele, a CIA ordenou que o Washington Post começasse a expor os podres da criminosa família Biden. Tudo isso está sendo feito em preparação para a remoção de Biden do poder. Claro, a bomba caiu no colo do Deep State e agora o Deep State então está autorizando que todos esses podres venham à tona para que a população enfurecida peça a renúncia de Biden. Então muita gente acredita que Biden pode sim renunciar, porque os seus crimes não serão mais encobertos pelo Deep State e ele acabará parando no banco dos réus, ele e toda a sua família, claro. Bem, só que isso não quer dizer que o Deep State quer a volta de Donald Trump. Antes, muito pelo contrário, assumirá Kamala Harris, que não tem tantos podres a esconder e poderá, controlada por controle remoto, claro, desculpem a redundância, fazer aquilo que possa, eventualmente, segurar um pouco o ímpeto de Vladimir Putin em acabar com o mundo todo. A bomba que caiu no colo do Partido Democrata ou do Deep State é essa. Eles entenderam que Vladimir Putin não está para brincadeira e pode colocar o mundo inteiro abaixo com seu arsenal atômico. Aliás, esta mesma matéria diz que a América correrá um sério perigo daqui por diante. O Afeganistão está mandando homens-bombas que foram treinados e equipados no Irã para a Ucrânia, para que da Ucrânia acabem migrando como se fossem ucranianos desesperados por deixar o país para cidades como Paris, Londres, Roma, Berlim, a ponto de detonarem
Bombas. Sim, são homens bombas, segundo esta denúncia. Não pode ser confirmada ainda, claro, mas é o que se esperará daqui para frente. O mundo virou um inferno porque o Deep State colocou uma pessoa dentro da Casa Branca que não conseguiu manter um mínimo de discrição sobre as próprias intenções do Deep State. Colocou os pés pelas mãos, achou que era hora de implantar o governo mundial a toque de caixa e pode ter apenas gerado a Terceira Guerra Mundial. Biden certamente cairá, sim. Só que, continuará tudo como dantes, apenas com um pouco mais de calma, de fleuma, porque Kamala Harris, apesar de não ter neurônio nenhum, pode muito bem ser controlada pelo Deep State para amenizar um pouco as coisas. Vamos aguardar. Então é isso. Eu agora vou aproveitar um pouco do dinheiro que ganhei na Mega Sena e vou pescar. Até depois.